Meus amigos, a XTB disponibilizou para mim aqui um estudo falando quais foram os 5 maiores ETFs em termos de rentabilidade e rendimentos nesses últimos 5 anos. E eu vou trazer aqui para vocês, não para a gente pensar nesses investimentos em específico, muito mais eu quero que você perceba o seguinte, que essas daqui são algumas das teses que foram vencedoras nesses últimos tempos e que, consequentemente, poderiam fazer parte da sua carteira no futuro se você vislumbrar a partir de hoje que essas teses continuarão sendo vencedoras. Então, para a gente entender, eu vou trazer vocês aqui para o documento para a gente falar um pouco sobre os 5 ETFs da XTB com maiores rendimentos nos últimos 5 anos, tá bom? Aqui eles falam um pouco sobre como que eles fizeram, né, essa constatação, tá bom? Então eles falam um pouco sobre os 5 maiores rendimentos nesses últimos 5 anos, analisando desempenho, estratégias, setores subjacentes e outras tantas coisas que nós já vamos olhar, tá bom? Ele fala um pouco aqui sobre o que é ETF, eu não vou falar nesse vídeo porque no final, então fica lá, no final eu vou deixar ainda um outro vídeo em que eu explico como você identifica um ETF, quais as classes, quais são os tipos, onde você pode olhar como que eles funcionam, quais são os segmentos. Eu mostrei aqui alguns outros exemplos para vocês e tem muita coisa legal, então depois você fica com esse vídeo, mas concentra aqui comigo. Vamos lá. Eles falam ainda aqui sobre a metodologia para identificar. Essa daqui é uma das questões importantes, porque você simplesmente poderia abrir ali o seu site de predileção, clicar em ETFs, filtrar, acabou. Só que calma, não é simplesmente assim, porque você vai ver ETFs ali que renderam 600%, mas a que custo? Tá? Então vamos entender a metodologia deles aqui. Qual foi a metodologia para identificar os melhores ETFs? Primeiro deles, claro, o desempenho anualizado. Eu tenho que ver quanto que em 2024 começou lá, então 1º de janeiro, tá bom? E quanto que finalizou ali em dezembro, mais uma vez, de 2024. Claro, vão ocorrer momentos aqui que ele está subindo, aí depois ele vai cair bastante, aí depois ele vai conseguir, como nós vimos aqui, ter uma rentabilidade positiva em dezembro de 2024. Então, medimos graficamente aqui, quanto que ele começou e quanto que ele encerrou foi positivo, só que não é só isso. Você precisa também entender outro ponto que é muito importante dentro dos ETFs, e nesse outro vídeo que eu te prometi no final, eu falo sobre a relação custo-eficiência, que é chamada de TER, Total Expense Ratio, ou seja, ele é um critério importante para você entender quais são os custos que estão lá dentro. Por que é importante você entender custo? Porque muitas das vezes, para você carregar isso daqui por um curto período de tempo, se tiver um custo muito alto, pode ser interessante, porque você não vai pagar tanto assim desse custo. Agora, imagina carregar um determinado ETF que tem um custo alto por 10, 15, 20 anos. Quanto que isso não pode corroer da sua rentabilidade? Portanto, é muito importante você ver quais são os custos em relação à eficiência do que você está levando. Então, se você tem um retorno de 30%, 40% e um custo ali, por exemplo, de 2%, poxa, talvez corresponda ao que você está esperando. Mas se você tiver um retorno de 6% e esses mesmos custos de 2%, 3%, você acha que faz sentido? Talvez não, talvez sim, fica a seu critério, mas esse é um dos tantos critérios importantes para identificar bons ETFs, tá bom? Então, dando sequência, nós ainda vamos falar do índice Sharpe, que basicamente vai medir para a gente o seguinte: quanto que você teve que aguentar de volatilidade para o risco que você assumiu. Então, lembra aquele gráficozinho bem besta que eu fiz com vocês? Que você começou ali janeiro de 2024 e você encerrou aqui em dezembro, você teve essa oscilação aqui para cima, aí depois caiu esse tantinho aqui e depois finalmente encerrou dezembro aqui em cima. O que acontece? Pode ser que você tenha chegado aqui em cima com 20% de rentabilidade. Depois você caiu aqui 30%. No final do ano você encerrou com 25%. Tá bom. Mas vê se você acha que não valeria a pena, por exemplo, um outro ETF, que ele tem a seguinte estrutura, tá bom? Vou até fazer aqui do lado. Você começou ali em janeiro e você vai até dezembro. Mesma ideia. Só que você teve um lucrinho aqui, caiu um pouquinho, mas não ficou no prejuízo, subiu mais um pouquinho, caiu mais um pouquinho e finalizou aqui em janeiro com mais ou menos 25% de rentabilidade. Os dois chegaram no mesmo objetivo, 25%. Só que quando você mede a volatilidade e o risco,
você consegue concordar comigo que esse daqui tem um índice Sharp pior e este outro aqui em cima tem um índice Sharp muito melhor do que esse que eu te mostrei. E isso faz toda a diferença, porque aquele investidor que não tem estômago para aguentar quedas, que talvez fique com medo ali quando vê seu patrimônio derretendo 20, 30%, talvez aquele com maior índice Sharp, com um índice Sharp melhor, seja ideal para você, tá bom? Então, esses foram os critérios. Vamos então para o ranking e, naturalmente, nós vamos ver muitas tecnologias, muitas empresas de tecnologia aqui dentro. Então, a primeira delas com o melhor resultado, com desempenho de 28%, o índice Sharp de 0,42 e os custos de 0,35 ao ano. Quais foram as principais empresas, né? Vamos falar basicamente de TSMC, que é a líder mundial de produção de chips. Vamos falar também de NVIDIA, que basicamente foram as principais. NVIDIA, eu não preciso nem dizer que foi uma das estrelas que nós tivemos nesse ano de 2024, e a TSMC, desde 2021 eu tenho ouvido falar bastante sobre ela e desde então ela tem subido gradativamente. Vamos até dar uma olhada na própria plataforma da Xstation, tá? Eu vou até deixar depois o link aqui embaixo na descrição para você conhecer um pouco da plataforma. É uma plataforma muito legal, a Xstation 5, ela te dá várias coisas. Então vamos lá, eu vou clicar nesse izinho aqui do lado e ele vai me trazer algumas informações, tá? Como eu já sempre trago aqui para vocês, ele traz algumas informações sobre a empresa, falando o que ela faz, ela mostra aqui um pouco dos dividendos que a empresa pagou, informações financeiras como o ROI, que eu gosto muito de ver, o EPS, né, que seria o Earnings Per Share, ou como a gente chama aqui, seria o lucro por ação, tá bom? Bastante importante de você olhar, e tem outros inúmeros indicadores aqui dentro, tá bom? Então, vamos voltar para a gente continuar. Você já viu que semicondutores foi o que melhor rendeu nesses últimos 5 anos, mas não foi só isso. Nós temos mais coisas aqui. Esse daqui talvez poucas pessoas conheçam, né, que é o Invesco US Technology Sector, que é bastante difícil, né, de eu ver uma carteira com isso daqui, mas você com certeza conhece as principais empresas. Ele tem aqui uma exposição em empresas líderes no setor de tecnologia dos Estados Unidos, como Apple, NVIDIA e Microsoft. Então, você já sabe o que este ETF faz. Ele tem uma rentabilidade bastante interessante e um custo relativamente baixo, muito competitivo nesse setor tecnológico, tá bom? Mas ainda, esse daqui eu achei muito diferente, confesso que eu não conhecia, que é o Transformational Data Sharing, que é o Block. É muito legal o que eles fazem. Olha só que legal. A exposição que esse ETF tem é de empresas que lideram a adoção e desenvolvimento de tecnologia blockchain. Então, estamos falando aqui, por exemplo, de Coinbase, IBM, que ela é uma pioneira em soluções empresariais baseadas em blockchain, e NVIDIA, muito importante para desenvolver o hardware, né, que são as placas de vídeo, cruciais para a operação de mineração e processamento do blockchain. Então, olha só. Aqui é algo muito interessante da gente perceber, né? A rentabilidade anualizada nesses últimos 5 anos aqui foi de 23% ao ano. Se a gente fizesse uma conta bem mais ou menos, tá bom? Daria um pouco mais aqui de 110% de rentabilidade de 5 anos para cá. Quando você pega, por exemplo, o Bitcoin de 5 anos para cá, a rentabilidade também foi muito boa e inegável isso. Mas eu quero que você perceba que tanto naquela metáfora, né, de quem ganhou dinheiro com ouro foi quem vendeu a pá. Nesse caso, tanto quem vendeu ouro quanto quem vendeu a pá ganharam dinheiro. Imagina se você tivesse apostado individualmente aqui numa NVIDIA, numa Coinbase, no IBM, quanto que você não teria conseguido multiplicar o seu patrimônio. E é uma das tantas coisas que eu falo sobre a necessidade ou não de você ter ETF na sua carteira. Exatamente por isso que o vídeo que eu vou deixar no final é importante. Por favor, fica comigo, porque tem muito ouro que eu vou trazer para você nesse vídeo e depois no próximo que eu vou recomendar, tá bom? Então, dando sequência, o outro que nós tivemos aqui é o Extractors Informational Technology, tá bom? Não é um ETF também muito conhecido, pelo menos não por mim, que é o Schutze, tá bom? Ele tem a exposição em principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos, mais uma vez Apple, Microsoft e NVIDIA foram as eleitas aqui, tá bom? Mais uma vez, uma taxa bastante baixa, né? Custos muito competitivos e, por fim, o último ETF que nós temos, esse Amundi Nasdaq 100, que é o STFR, tá bom? O que ele tem de tão interessante? Ele tem uma exposição às principais empresas de tecnologia. Ah, André, mais uma vez tecnologia? Mas calma, do Nasdaq 100. Então, já é de um índice diferente, tá? Importante. Só que
A única diferença, ao invés de ser aqui Nvidia, aqui é Amazon, tá bom? Essa é a única diferença que tem em relação a esses ETFs aqui. É quase impossível você fugir das Magnificent Seven, né, que são as 7 magníficas empresas que nós temos nos Estados Unidos. Agora, eu quero que você entenda, de uma certa maneira, que comprar ETFs, ele pode te ajudar muitas vezes na composição da sua carteira. A própria XTB, nesse documento aqui, trouxe algumas recomendações de quando e se você deveria ter um ETF, tá? Então, vamos entender um pouco. Ele fala a respeito de recomendações. Você deve, primeiro, definir os seus objetivos de investimento, porque você precisa saber a sua meta financeira, a sua tolerância ao risco, seu horizonte de investimento, e isso vai te ajudar a escolher um ETF corretamente. Avaliar custos, né? Como eu te falei, você tem aquele indicador, que é o TER, que são os custos atrelados com aquele determinado ETF. Com um ETF, só ele mesmo já permite você diversificar seu portfólio. Tem ETFs que as maiores posições têm, por exemplo, 0,6% do portfólio. Então, se essa posição aqui for a zero, talvez não afete em absolutamente nada o seu portfólio. Olha só que legal. Claro, tem as suas vantagens e nós já vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. Ela fala que ainda você deve considerar o índice subjacente. Por quê? Muitos ETFs, eles acabam replicando, por exemplo, o S&P, o Nasdaq, o Ibovespa, Small Caps e coisas assim do gênero. Um ETF, por exemplo, de maconha, que vai olhar um pouco lá sobre essa temática, sobre cigarro e inúmeras outras coisas. Então, você tem que saber qual é a cesta de ativos que você está levando lá dentro, que pode ser um índice, pode ser uma composição de inúmeras coisas, tá? E por fim, naturalmente, você precisa monitorar o desempenho deste ETF para você verificar se ele está ainda de acordo ou não com as expectativas que você tinha naquele investimento. E é muito importante você fazer isso, porque de vez em quando você falou, opa, eu entrei para ganhar 20%, 30% porque eu vi aqui que a parte de tecnologia tinha mais um pouquinho para tirar. Maravilha, você ganhou, cai fora. Ah, não, eu acho que eu tenho que ficar com isso daqui por 20 anos, porque a tecnologia é o caminho, isso daqui vai revolucionar e as empresas dos Estados Unidos serão as pioneiras, tenho absoluta certeza, então continua com ela, seu horizonte é mais longo e a valorização de curto prazo não será exatamente aquilo que você procura. Agora, para fazer uma provocação, eu vou te perguntar, você gosta mais de ETFs ou comprar ações individualmente? O próprio relatório aqui da XTB trouxe para a gente o seguinte: quando você compra um ETF, você reduz significativamente o risco associado, idiosincrático, associado ao investimento em ações individuais. Ou seja, quando você compra um ETF, você praticamente reduz muito o risco específico de um investimento numa ação individual. Qual que é o impacto que você tem negativo? Já que você tem menor risco, você tem menor rentabilidade, significando um impacto negativo no desempenho financeiro, que pode ser algo ruim ou um problema específico de uma determinada empresa. Agora, se você comprar uma ação individual, você vai ter maior risco, mas você também pode ter maior retorno. Olha só, ações individuais oferecem oportunidades de retornos elevados. Então, olha só o que eu te falei. O ETF é uma cesta. Vamos supor que a Nvidia subiu ali 200%. Você se beneficiou 200%. Ponto. Você comprou ação individual. Agora, um ETF que tem isso aqui, ó, isso aqui de ações de Nvidia, talvez esses 200% signifiquem, talvez, 3% de rentabilidade. Ou seja, de um lado você teve 200%, de outro lado você teve apenas 3%. Mas se uma ação, por exemplo, vier aqui a cair 100%, você tiver a mesma exposição aqui, por exemplo, pequenininha, isso vai significar uma rentabilidade negativa de aqui 3% e não 100%. Exatamente nesse sentido, fazendo essa comparação entre se é bom ou não ter ETFs, que eu fiz esse vídeo que eu falei para você que estava imperdível. Então clica aqui e vamos continuar nossos estudos.